Você vai filmar? Tentar. Hã? Tentar. Oi? Deus abençoe. Podemos orar então? Nosso Deus e Pai, nós damos graças, Pai, por esta oportunidade que Tu nos dá aqui hoje, nossos irmãos. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado por nós, sempre nos preservando nesse mundo mal. Agradecemos, Pai, que temos a Tua Palavra, temos também em nós o Teu Espírito, que pode e quer nos guiar a toda a verdade. Agradecemos por isso, Pai, e agradecemos também pelo consolo, que somos consolados, enquanto nós estamos longe do nosso lar, mas tão perto, que no piscar de olhos nós seremos tirados dessa cena, para estar face a face com aquele que tanto nos ama. Agradecemos, Pai, e assim colocamos esta reunião, que Tu estejas abrindo nossos corações, nossas consciências, para que a Tua Palavra tenha o seu efeito em nós e por nós também. No nome bendito do Salvador, do nosso Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, irmãos, eu queria falar apenas hoje, então eu pedi os irmãos comunicar aos irmãos que conseguem falar alguma coisa, né? Eu ia só falar, mas no fim eu tive ontem uma brilhante ideia de trazer e tentar colocar em papel esses pensamentos que eu estava aqui, e pediria para o irmão, por favor, aí, leia para nós 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo é depois de Gênesis. Não. Capítulo 2, versículos 15 ao 22, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 15 ao 22. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses correrá como veneno, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente à base de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também do desejo da mocidade, que segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Certo, obrigado. Na primeira carta de Timóteo, nós encontramos a casa de Deus. A casa de Deus, ela é composta, vamos chamar assim, somente de salvos. Que é o caso, por exemplo, da igreja. A igreja é composta somente por salvos, que é o corpo de Cristo. É composta, essa
essa companhia, vamos chamar assim, somente de salvos. Tá? A palavra não atribui salvos dentro da esfera daqueles que são salvos. O incrédulo não entra nessa esfera. Ele pode estar numa outra esfera onde que os salvos pertencem. Então aquilo que era a casa de Deus, aí nós estamos encontrando uma outra palavra que chama-se casa também, chamada de jeito. Como é que fala aí o versículo 20? Grande casa. A grande casa. Por que grande casa? O que os irmãos notaram aí? Como nós estamos numa reunião hoje mais informal, então de repente eu posso perguntar até para o meu irmão também. Né? O que é a grande casa? O que é isso? No caso de honra e de desonra. Exatamente, onde existe a mistura daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso. Um exemplo do qual Paulo está trazendo o assunto é sobre Himeneu e Fileto. Né? Eles estavam falando uma má doutrina, pervertendo fé de alguns, como fala aí, alguns estavam sendo pervertidos na fé, indo após eles. E daí, no versículo 19, Paulo fala que, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Aí fala, o fundamento de Deus permanece firme, né? Não é? O firme fundamento de Deus, ele permanece. É isso que ele está falando. Esse é o correto do versículo, seria isso aí. O firme fundamento de Deus, ele permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece que são seus. Por quê? Porque nessa grande casa, agora você não sabe mais. Diante da confusão que virou tudo isso aí, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece que são seus. Isso para nós é um descanso, porque não compete a nós, irmãos, isso é muito confortante, de nós ficarmos analisando quem é salvo, se não é salvo. Ah, ele está pregando tal coisa, então ele não é salvo. Ah, não, ele é salvo porque não pertence a nós isso aí. O Senhor conhece os que são seus. E tem mais um detalhe, e mais, qual que é mais aí? Mesmo versículo, o Senhor conhece os que são seus, ponto final. Qualquer que profere um lista a parte da iniquidade. Isso, então nós estamos diante de uma situação, tá? Então vamos lá. Meio fininho, mas dá para entender. Essa esfera aí, tá? Essa não é uma esfera quadrada, mas nesse terreno aí, nessa esfera que eu digo é o local, foi chamado de grande casa, correto? Nós, irmãos, não saímos da grande casa, não tem jeito de sair daqui. O único jeito de sair, no caso de profissão cristã, é apostatando, certo? E no caso de ser o reino dos céus, só sai pela morte, é só morrendo que sai da cristã, tá? Mesmo incrédulo, tá? Então, nós estamos encontrando algo aqui assim. Dentro disso aí, nós vamos ver duas coisas. Dá para enxergar aqui? Dá para enxergar aqui ou não? Está escrito 19 e 20, tá? Certo? Diante dessa confusão da grande casa, nós estamos encontrando Paulo, a palavra de Deus, né? Falo Paulo, mas a palavra de Deus, falando para nós o que nós temos que ter. Primeiramente, é o versículo 15 aí. Como é que fala? Por favor.
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Certo. O que é manejar bem a palavra da verdade? Eu falo assim, ó, irmãos, vamos ler lá em Esther. Nossa, ó, o cara é um ninja, né? Que fala. Tá, onde é que está o versículo? O versículo está lá no céu. Maravilha, se nós tivéssemos realmente a habilidade da palavra de Deus desse jeito. Onde é que está o versículo? Meu, que versículo fala assim, que não sei o que. Ah, está lá em tal lugar. Ótimo. Mas é isso que ele está falando. Paulo não está falando isso. Paulo está falando esse, como é que fala manejar aí? É manejar que ele fala? Maneja bem a palavra da verdade. Manejar. Esse manejar é no sentido do conhecimento de você dividir a palavra de Deus. É fatiar. Essa palavra manejar, ela tem no princípio de dividir a palavra de Deus. Porque, irmãos, tudo isso aqui é palavra de Deus, correto ou não? Já existe dentro da cristandade hoje a ideia de que aqui contém a palavra de Deus. Errado, ela é a palavra de Deus de capa a capa, vamos dizer assim. Tudo isso aqui é a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, irmãos, ela é endereçada. Tá? Isso ninguém nota, né? Ninguém nota, mas a palavra dela é endereçada. Então, por exemplo, vou fazer uma pergunta que os irmãos com certeza vão responder. Eu vou perguntar para o irmão ali, você está comigo? Amanhã nós temos aqui, o partido, se o senhor permitir, né? Não tem nem tenha, né? Mas amanhã nós vamos partir o pão aqui, correto? E o que os irmãos fazem no partimento do pão depois? Vocês fazem uma coleta, não é isso? Faz a coleta. Você vai dar o dízimo. Não? Os irmãos não dízimo aqui? Hã? Não? Mas está escrito que tem que dar dízimo. Não está escrito, irmão? Não está escrito que tem que dar dízimo? Ah, mas está escrito lá que tem que fazer o dízimo na casa do Senhor. Como é que faz? E agora? Está escrito? Não está escrito, irmão? Está escrito. Então, está escrito aí, está aí, ó, pronto, está escrito. Está na Bíblia. Então, daí estou falando, está aqui, ó, está escrito aqui, ó. O Senhor Jesus falou de dar o dízimo. Como é que faz, irmãos? Como é que fica uma situação dessa? Ele tem uma resposta para isso. Era para Israel, né? Não é para nós. Exatamente, é para Israel. Foi endereçado a quem esse assunto? A Israel. É a palavra de Deus? Sim, irmãos, a preciosa palavra de Deus, não é? A preciosa palavra de Deus, que tudo, Romanos 15, 4, né? Que tudo que antes, outrora, foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pelo consolo e a exortação das Escrituras nós tenhamos esperança. Certo? Então tudo é palavra de Deus, é para o nosso ensino? Sim, é para o ensino. Agora não confundam o ensino com doutrina. Porque a palavra, desde lá de Gênesis, ela foi, nós estamos lendo, nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Agora, eu não posso tomar algo que não é para mim e tentar colocar para mim algo que não é para mim. Então, existem coisas que são direcionadas e reveladas nos seus devidos tempos. Então, nós estamos vivendo hoje uma dispensação onde que a lei não tem lugar, irmãos, tá? A lei não tem lugar na dispensação que nós vivemos. Quem que é, usar essa palavra, tá? Quem que foi o apóstolo da lei? Moisés. Tanto foi que nós vemos que quem que deu a lei? O Senhor, foi Jeová, né? No caso deles lá, é Jeová que deu a lei. Mas nós vemos que fala assim, a lei de Moisés, mas escrito na própria Bíblia, nós vemos a palavra, a lei de Moisés. Era de Moisés? Não, é
palavra do Senhor, mas era algo que Moisés foi endereçado para escrever a lei e tudo mais. E nós estamos vivendo uma dispensação, a dispensação da graça. Quem que é o apóstolo dessa dispensação? Paulo. Tá? Paulo é o apóstolo dessa dispensação. Por exemplo, leia um versículo. Romanos 16, por favor. Romanos 16, versículo 20. Dois versículos, né? Deixa eu pegar aqui. Dois versículos. 25 e 26, por favor. Os dois penúltimos versículos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Versículo 25, ele fala segundo o meu evangelho. É isso que fala aí? Segundo o meu evangelho. Bom, irmãos, eu vou fazer uma coisa. Eu conheço, por ordem, né, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Correto ou não? O que ele está falando aí? O evangelho de Paulo. Onde é que está o evangelho de Paulo? Hã? Primeira carta de Coríntios 15. Primeira carta de Coríntios 15. Primeira carta de Coríntios 15, capítulo 15, versículo 1. Como é que fala aí? Também vos notificou, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, pelo qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, senão de que crestes em vão, porque primeira vos entreguei porque também recebi que Cristo morreu por nós. Estou entendendo, irmão. Agora, a pergunta que eu estou fazendo é onde está esse evangelho? Sim, é o evangelho que é. Isso ele fala quase todas as, a gente não repara muito, mas quase todas as cartas ele fala dessa é algo que foi dado a ele. Colossenses fala, Efésios também fala, Romanos fala, Coríntios fala, o evangelho que ele, inclusive, tá, primeiro respondeu de cada vez, vamos uma coisa de cada. Aonde está o evangelho de Paulo? Nas cartas. As cartas de Paulo, obrigado. As cartas de Paulo é o evangelho de Paulo, certo? Porque isso foi distribuído em cartas. Então, nós temos que entender as cartas de Paulo, essa coletânea de cartas, não é juntando tudo, não, tá? Mas é assim, essa coletânea de cartas é o evangelho de Paulo. Paulo é o apóstolo da igreja, correto? Paulo é o apóstolo que nos foi dado por Deus, ou melhor dizendo, até pelo próprio Senhor Jesus, para trazer as verdades que pertencem a nós, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui, que chama dispensação da graça, da qual o irmão já leu ali no versículo 25 de Romanos, né? Segundo essa dispensação que foi revelada. Efésios capítulo 3 também fala isso, o mistério que estava oculto em Deus, e foi trazido por quem? Por Ele. Deus deu a Ele, né? O Senhor Jesus deu a Ele essa dispensação. Então, isso que nós temos que ter em mente, irmãos, aquilo que nos foi dado pelas Escrituras, para você não pegar endereço errado, certo? Isso é muito importante, principalmente quando nós lemos cartas também, tá? Nós temos que ler na carta quem foi endereçado. As cartas de Paulo nós sabemos que foi
para assembleias e também para particulares, que é a doutrina igual. Mas essas são outras cartas. Quem mais que escreveu ali no chamado Novo Testamento? Quem mais que escreveu? Tiago, Pedro. Nós temos que ler para quem foi endereçado, gente. Não é verdade? Pega, por exemplo, pega Tiago, aí alguém, falando com o irmão ali. Pega Tiago, lê para quem que foi endereçado a carta de Tiago. Para quem foi endereçado a carta de Tiago? Lê bem alto para nós o versículo 1. Endereçado que eu falo, que eu não escreve para quem foi, certo? As 12 tribos. Leia o versículo. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão salvação. 12 assembleias? Não, 12 tribos? Que tribo que é essa, irmão? de Deus. Isso. Estava escrevendo para eles. Pega, por favor, ainda em Tiago, estou falando, leia a carta com atenção. Capítulo 2, versículo 2, por exemplo. Tiago aí. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro, Tá bom, não? Outra versão, quem tem uma outra tradução, outra versão da Bíblia? Se portanto, entrar na vossa sinagoga, Entrar onde? na vossa sinagoga, algum homem com anel de ouro de Deus, Certo. Então, Tiago estava escrevendo para quem mesmo? judeu da sinagoga. Os judeus estavam ainda dentro da sinagoga. Então, irmãos, por favor, quando lê Tiago, presta atenção. Por isso que, por exemplo, estou matando meu tempo. Por isso que, por exemplo, no capítulo 5, versículo 13, 14, leia por favor, capítulo 5 aí de Tiago. Olha que coisa aqui, ó. Versículo 13, 14. Está alguém entre vós sofrendo? Bem alto. Faça oração. Está alguém entre vós, também. perdão, eu estou cortando você. Volta outra vez, fala mais alto. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Certo. Olha, tá bom, obrigado. Como é que você chama? Danilo, obrigado. Danilo. Olha que interessante. Está alguém entre vós doente? O que tem que fazer aí? Chegou o presbítero. Chama os presbíteros da igreja. E agora, como é que faz, irmão? Como é que a gente fica, então? Não é verdade? Como é que nós ficamos diante de uma situação dessa? Cadê os presbíteros? Ah, vai morrer então. Não é verdade? Então vai morrer. Não é isso, irmão. Ele está falando outra coisa. Ele está falando lá para os judeus que estão lá dentro da sinagoga. Está alguém entre vós, doente? O que eles tinham que fazer? Chamar os presbíteros da igreja. Que na época tinha os presbíteros instituídos pelos apóstolos, inclusive, que ainda era a época apostólica. Então, chama os presbíteros da igreja. O que ele estava falando aí, os judeus? Ele está falando, meus irmãos queridos, Deus não está no meio de vocês mais. Deus está na igreja. Lá é o testemunho de Deus. Quer saber alguma coisa de Deus? Precisa de Deus? É lá que você tem que buscar. É isso que ele está falando. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros. É ele que vai. Eles têm autoridade divina para orar, inclusive para curar, né, vamos dizer assim, né, porque Deus não dava mais, irmão. O que nós devemos entender é isso aí. Procure apresentar-te a Deus aprovado, porque você tem que dividir a palavra de Deus. Quem que era o testemunho de Deus no mundo? Era Israel, que eram eles aí, não é as 12 tribos que está escrevendo, aí o Tiago. Só que eles eram agora testemunho? Não mais. Quem que era o testemunho de Deus no mundo agora? A igreja, irmão. E eles estavam lá já com o pé na cova, por assim dizer, porque estava entrando o quê? A época onde Jerusalém ia ser literalmente destruída. Essa é a carta aos Hebreus, inclusive, que era para eles. E foi o apóstolo Paulo que escreveu, assim, no meu conceito, não tem dúvida alguma, escreveu para eles saírem de Jerusalém, porque aquilo ia ser literalmente destruído. E eles tinham que buscar o que era celestial, porque toda aquela lei eram sombras e etc e tal.
Então, irmão, quando nós lemos, nós temos que ver para quem foi interessado, para você não engolir com o abacaxi com casca, que põe no céu não vai limpar no garganta, eles não conseguem engolir. Né? Então, estou dando um exemplo, que é isso que Paulo está falando, dividir bem a palavra da verdade, porque isso é muito importante. Porque estava esse menino e Fileto aí, falando, qual que era a doutrina dele aí? E a ressurreição já era. Que a ressurreição já tinha acontecido. Qual era o problema dessa doutrina? Colocação. Olha que coisa, irmãos. Você pegar algo que é verdade, tá? Colocar em lugar errado, vira heresia. Olha que coisa, irmão. Como é sério isso, sabe? Ah, imagina, não está falando só, né? Está falando que não é uma heresia. Você trocar endereçamento, filho, você está é heresia. Não é verdade? Então é isso que Paulo está falando, que esse homem, ele era muito sério, porque na primeira carta de Timóteo, nós vemos que ele foi disciplinado lá no meio dos irmãos. Ele não era um que caiu de paraquedas lá, não. Ele era um dos irmãos reunidos. Ele foi disciplinado, só que lá na primeira carta não fala o que estava acontecendo. Agora na segunda carta nós vemos ele fora, arrastando pessoas atrás dele, e qual que era o problema dele? Doutrinal. Certo? Então isso é muito sério. Por isso que, irmãos, nós precisamos buscar no Senhor dependência do Senhor. Dos irmãos que nos deixaram tantas preciosidades, irmãos reunidos, para nós separarmos as coisas, para nos ajudar. Então, o que estava acontecendo aí era um mal doutrinal lá no meio dos irmãos, só que era para ficar junto com eles ou não? Com esse menino e Fileto, era para os irmãos, voltando lá em Timóteo agora, por favor, era para ficar com eles? Era para deixar eles ficarem juntos? Então, essa grande casa agora estava contaminada. O que eu tenho que fazer? Agora sim. Nós temos que fazer o quê? Apartar. Sair da casa ou não? É apartar-se dentro dela. Então, nós temos o versículo 19 e o versículo 20, que mostra o princípio que Deus tem a sua verdade, Ele conhece os seus, e essa grande casa que está nessa confusão toda. Eu tenho que fazer o quê então? Falando outra vez? Se apartar. Tem que apartar-se. Então, desses versículos aqui, 19 e 20, eu tenho que uma porta aqui que se chama apartar-se. Eu tenho que sair disso aqui. No sentido de apartar-se, porque eu não consigo sair dessa esfera aí. Correto ou não? Apartar-se. Versículo 21, leia ele, por favor. Leia, por favor. Leia o versículo 20 e o 21. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Eu tenho que me apartar. Versículo 21 fala o que vai acontecer. O que ele vai fazer? Se purificar dessas coisas? Ele vai fazer o quê? Então, uma coisa é apartar-se, né? Aqui. Apartar-se, correto? E o versículo 21, o que é? Purificar-se. Purificar. Uma coisa, irmãos, é apartar. Outra coisa é purificar.
O que está acontecendo nessa grande casa aí, que ele está usando o exemplo do quê? O que tem nessa grande casa aí, o exemplo do quê? Vasos para honra. Vasos. Vasos, não é como falar, acostumado. Meu irmão, que ele é otorrino, ele fica bravo comigo. Você fala que um papagaio não toma água. Essa grande casa está mostrando qualidades de vasos, correto? Ouro, prata, madeira. Mas o assunto aí é a purificação. É a purificação. Porque se você ficar aqui dentro, você não vai conseguir purificar-se. Irmãos, não existe purificação se não houver o apartar-se. Tá? Isso é muito importante, irmãos. Esses assuntos dos dias de hoje, inclusive, né? Que nós estamos vivendo claramente essas verdades de Timóteo. Timóteo e as cartas finais, realmente é as cartas finais para o nosso tempo mesmo, que caiu bem, né? O senhor sabia das dificuldades. Então, irmãos, existe a necessidade de se apartar. Só que quando uma pessoa se aparta, Não chegou 29, eles estão ajudando. Desculpa, irmão. ah, tá, não, você que está falando comigo aqui, perdão, eu que peço perdão. Então, é isso, não, 2 Timóteo capítulo 2, obrigado. 2 Timóteo 2, versículos 15 até o 22, nós estamos falando 19, 20, 21 e 22. Então a pessoa, né, o irmão, tem que se apartar, não importa onde ele estiver. Aqui, essa grande casa, irmão, é o sistema cristão. Tá? Vocês me desculpem que eu falo assim, não existe igreja melhor, tá? Muitos esperam, que tá a igreja lá, só se quem puder é melhor do que a outra lá, não sei o quê. Não existe isso aí. O sistema está corrompido. Tá, irmãos? Graças a Deus que dentro dessa grande casa existem lugares que têm ainda, sustentam algumas verdades com respeito ao Evangelho e tudo mais, mas o sistema é tudo igual. O sistema está errado. Esse foi o erro que aconteceu lá em 1520, quando Martinho Lutero se apartou do catolicismo. Ele fez uma separação, não para o Senhor, ele deu um passo para se apartar para si mesmo. Trocou 6 por meia dúzia. Vocês lembram que a carta de Tiatira é o catolicismo. E a próxima carta chama-se Sardo, ou Sardes, em outras versões, que é o sistema do protestantismo, que foi a reforma, né? Lá nós vemos que foi falado isso: tens nome de que vive, estás morto. Por quê? Porque trocou 6 por meia dúzia. Saíram de lá atacando pedra que existia idolatria, que não sei o quê, que não tinha. Só que se apartou, fizeram a mesma coisa, só tiraram os ímpios, no lugar do padre botou o pastor, e o clero ficou igual, os leigos ficaram igual, não ficou a mesma coisa. E isso é o sistema. O sistema, a grande casa, é isso aí, não importa se tem nome, se não tem nome, se tem placa, não tem placa. O que tem que fazer? Você tem que sair. E o conhecimento, irmãos, dessa saída aqui, ó, é o versículo 22. Como é que fala o versículo 22? Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com o coração puro invocam o Senhor. Quem que são esses aí? Esses caras são bonzinhos, né? Coração puro, né? Eu acho que é todo bonzinho, purinho, purinho. É isso que está falando mesmo? Quem são esses aí? O que é isso? Onde é que estão esses irmãos abençoados? Eu quero conhecer. O que é isso aí, irmão? O que é isso? Versículo 22 aí. É a sinceridade? Nós estamos falando de posição eclesiástica.
Aí. Quem são esses de coração puro? Já se apartaram. Que já se não fala de purificar, eles estão purificados. Purificar coração puro, porque já se purificaram. Quem são esses? Leia a resposta até agora, né? Quem são esses? Quem são esses? Aí, Danilo, fala aí, Danilo. Tá cochichando, tá faltando. Tem resposta para nós, né? Tô brincando, estou falando mal. Fala para nós também. Quem são? Nós somos apóstolos. Não. Não, aí já é o tempo do fim, não tem mais apóstolo. Aqui já virou a grande casa. Virou a confusão já. Os apóstolos foram embora. Foi? Fala alto, irmão. Não precisa ter medo de errar, não, viu, irmão? Falando sério, não precisa ter medo de errar. Nós, não que nós somos puros, mas nós ficamos saindo do meio. Irmãos, esse versículo 22 é uma verdade que, graças a Deus, ela vai existir até o arrebatamento. Quem são esses? A igreja? Não, a igreja é composta por todos os salvos. Quem são esses? É que nós temos um pouco de timidez para nos assumir Isso, que verdade. somos nós que se apartamos e agora nos unimos ao nome do Senhor. Esses são, você não fala nós, vergonha, né? Exato. Que na verdade, irmãos, olha, por favor, tá? Não precisa ter medo de falar isso. Tem irmãos que têm medo de falar que nós estamos reunidos, nós estamos reunidos. Se você não souber isso, então tá louco, né? Se eu não souber que eu estou reunido no Senhor, eu sei. Esses são, versículo 22, onde estiverem 2 ou 3 reunidos para o meu nome, aí estou eu no meio deles. Irmãos, esse versículo, isso é Mateus 18, 22, que o Senhor falou de algo futuro, correto? Que não existia ainda. Lembrar muito bem que esse versículo de Mateus 18, 22, irmãos, não é, em hipótese alguma, a juntar Paulo, eu, chamou Danilo, Janair. Hã? Janair. Janair, juntou a esposa dele aqui, Miquel. Quantos nós estamos então? Sim. Danilo, Camargo, nós estamos 4, 5, 6. Nossa, né? Juntou na casa dele lá. Então nós já juntamos aqui. Quantos tem lá? Tem mais. Nossa, quantos tem lá? Quanto precisa? 2 ou 3. Ah, então o senhor pode vir que o Natal está sobrando até. Não é verdade? Por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo fala a mesma coisa. Até em qualquer lugar, até em trabalhos aí, ajuda 2 ou 3, fala, 2 ou 3, Jesus vem aqui no meio. Irmão, não tem nada a ver. Nada a ver isso aí, gente. Isso é uma ignorância, não estou xingando, tá? Estou falando assim, é uma ignorância espiritual tremenda. Porque esse versículo, ele não pode ser tirado, como nenhum versículo pode ser tirado do contexto e fazer assim, está aqui, ó. Podemos não cair no dízimo, por exemplo, não é verdade? Está escrito aqui, ó. Mas peraí, pega o versículo e põe no lugar dele. Leia. Ah, tá, agora muda completamente o contexto. O versículo muda completamente de assunto. Esse versículo, Mateus 18, 22, 18, 20, Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos para o meu nome, aí estou eu no meio deles. Se você tirar esse versículo, como fazem, né, costume, para provar que o senhor está no meio de 2 ou 3, na verdade, ele em si só ele não está dizendo nada, porque ele está afirmando algo. Ele está, não sei como fala em português isso, mas ele está dizendo, ó, porque tal coisa é assim. Ele está explicando algo. Explicando o quê? Então você tem que ver o contexto para chegar porque ele está afirmando algo, ele está respondendo porque onde estiverem o quê? Esses 2 ou 3
que fizeram disciplina, não é isso? Disciplinaram aquele que não ouvia, lembra? Se não ouvir, diz a igreja. Se ele não recusar, considera prostituído publicano, porque tudo que ligares no céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligar será desligado. E dois entre vós concordarem em alguma coisa, será ouvido. Por quê? Porque tudo ligado. Por quê? Porque onde estiverem esses 2 ou 3 reunidos por mundo, aí estou no meio deles. E esse versículo dito aí não é assim, ó. Junto aqui, aí, ó, tá aqui, ó. Não é isso. No português eu procurei, não tem uma versão muito feliz também. Esse versículo quer dizer assim, ó, porque onde estiverem ou forem reunidos 2 ou 3 para o meu nome, eles foram colocados lá. Eles foram pegados, colhidos por alguém. O que é? É uma obra do Espírito Santo, pegando, coletando, para o nome do Senhor. Porque Ele está lá já. Não é assim, ajuda 2 ou 3, vem Senhor. Não é isso. Nós somos levados onde o Senhor já está. Esse versículo é diferente, não é aquilo que fala. É o lugar que o Senhor já está. Esse aqui, versículo 22, é o lugar onde o Senhor está. Entende? O versículo 22 do nosso capítulo de Moto é o lugar onde o Senhor está. Porque graças a Ele, né, Ele tem um lugar. Até o arrebatamento existirá esse lugar onde o Senhor está. Que Ele restaurou essa verdade em Filadélfia. E está aqui para nós sabemos até hoje. Então esses de coração puro foram que já passaram por esse processo e estão ali reunidos ao nome do Senhor. E eu quero dizer agora, voltando à pergunta, que hora tem um Uma pessoa se aparta daqui pelo conhecimento do que está aqui. Por que ela vai se apartar? Se ela não apartar-se por causa do Senhor, está se apartando para si mesmo. Vai trocar 6 por meia dúzia. Vai ficar lá. Pensa que vai. Por isso que muitos pensam aí que o grupo aí no reúne, eles não têm placa. Eles não têm pastor. 6 por meia dúzia, filho. Está vendo o sistema. Tem que se apartar para o Senhor. Pelo conhecimento da verdade, irmãos. O que é apartar para o Senhor? É ter um coração, pelo Senhor. Certo? Tudo bem. Mas é aqui, essa doutrina, é a doutrina de Paulo para nós cristãos. Porque se nós, irmãos, nós estamos vivendo essa época de muita fraqueza. Nós devemos entender, irmãos, que nós temos o Espírito Santo. Certo? Você tem o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. Você é um cristão, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos foi dado primeiramente para ser consolador, e ele foi dado para nos guiar a toda a verdade. E olha o estado que está isso aqui, gente. Não é verdade? Olha o estado que chegou. Hoje se fala a verdade. É uma coisa estranha no meio dos cristãos. Você fica um herege de falar a verdade. Olha que coisa. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo perdeu o lugar dele. E ele quer falar para nós as verdades, porque é a glória de Cristo disso. Não é para tornar o cristão melhor que o outro, não é isso. É para a glória de Cristo, porque é um lugar que o Senhor está. O Senhor tem um lugar que todos os salvos deveriam estar aqui. Você está entendendo? Todos os salvos deveriam estar aqui, mas não estão e nem estarão, infelizmente. Mas o Senhor tem, por sua graça, provido para que existam 2 ou 3 reunidos aqui. Isso pode ser 20, pode ser 30, né? Não, graças a Deus. Mas é as verdades das Escrituras para nós que essa pessoa vai lá e se passa. Então ela vai primeiramente
se apartar. Ela se apartou para fazer o quê? Purificar. Para se purificar. É aqui dentro que vai purificar ou não? Isso é um ponto importante, irmãos, para nós que estamos recebendo, irmãos, a comunhão. Tem esse detalhe, irmão. É que eu posso usar um exemplo aí, né? Uma porta qualquer, na sua casa lá. Não conheço a sua casa, mas, por exemplo, a porta da sala. A porta da sala, se você tem uma porta lá na sala que você abre, você entrou dentro do quarto. Você sai da sala e entra no quarto, correto? Não sei se a sua casa é assim, mas vamos dizer, você abriu uma porta, a mesma porta que tira você da sala e coloca dentro do quarto. E vice-versa. Aqui, irmãos, não é assim. Essa porta aqui, ó, não é a mesma porta. Quem sai daqui, não entra aqui. Você está entendendo, irmãos? Quem sai daqui... Tem um hall. Tem um hall, né? Tem um hall aí que chama isso aqui purificar-se, irmão. Porque aqui ele não pode ficar. Ele não pode ficar, porque aqui tá sujeira. Como é que você... É que nem você está com uma pia, né? As irmãs também sabem, todo mundo lava a louça, né? Você está numa pia cheia de uma panela com gordura, não sei o que, você pega o copo de lá, lavou ele, coisa e tal, você vai botar onde? Outra vez lá dentro? Não, você tem que tirar, apartar ele, não é assim? É isso que ele está falando. Se você fica aqui, não vai purificar, porque aqui é o erro. Você está contaminado. Isso chama-se também, doutrinalmente, contaminação eclesiástica. Porque tem 3 contaminações: moral, não preciso falar o que é moral, todo mundo sabe o que é isso, são os pecados morais. Existe o pecado doutrinal, que é no caso de Mineu e Fileto, que tinha uma doutrina má, que provocava os fundamentos da Escritura, da ressurreição. E tem o pecado eclesiástico. Nossa, o que é isso que você está falando? É você saber, você moralmente está limpo, você doutrinalmente você está limpo também, você não tem nenhuma má doutrina, mas você está aqui no meio porque você gosta muito da sua tia, da sua mãe, do seu primo, não sei o quê, e você está lá porque você quer tirar eles também. O que vai acontecer com você? Você está contaminado. Isso chama-se pecado eclesiástico. Você não concorda com nada, mas você está lá dentro. Você está contaminado. Você não sabe que você está contaminado. Porque a palavra é apartar-se de quem que fala apartar. Aí fala no versículo 20, irmão, lê outra vez o versículo 20, por favor. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Certo. E daí, versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra. Certo, obrigado. O assunto são os vasos. Aí fala apartar-se dessas coisas. Destas coisas. Outra versão. Assim, pois, se alguém de si mesmo se purificar desses erros, Oi? desses erros, Os erros? Certo, tá. Uma fala dessas coisas, outra fala desses erros. Mas, no contexto mesmo, ele está falando do quê? sair os vasos para Os vasos. Ele tem que se apartar do quê? Os vasos. Os vasos. Essa palavra, ela foi traduzida em várias versões, de algum jeito diferente, porque no grego, esse aí é um verbo de genitivo plural, que ele abrange pessoas, coisas, doutrinas, princípios. Então, por isso que existe essa... Então, tá tudo certo. Por isso que muda assim. Mas o assunto mesmo que nós estamos falando é vasos, correto? No original fala aquele que a si mesmo se apartar destes vasos, não destes, porque o erro
que é o erro e outras coisas, né? Está relacionado aos vasos mesmo. Porque quem está contaminado é o vaso. Então nós temos que apartar, é literal. Por isso que não adianta nada, tá lá dentro da igreja Salve-se quem puder, eu não concordo com nada que está aqui, mas você está lá, você está contaminado, você está junto com o vaso. É literal, você tem que sair de lá mesmo. Aqui, você lavar um copo no meio da sujeira, tira o copo, lava ele, e você vai pôr na parte. Se botar lá outra vez, você está contaminando ele. Esse é o princípio. Então, aqui é o lugar, irmãos, de purificação. Ele vai se purificar para estar. Por isso, meus queridos irmãos, graças a Deus, tá? Não estou falando para ficar desconfiado, não. Graças a Deus que muitos estão se apartando. Por favor, tenham cuidado de não achar porque ele se apartou, já põe para dentro. Veja se purificou as más doutrinas e vem junto com ele. Porque, irmãos, vem junto, tá? Tá sujo, ele vai se purificar aqui fora. Não é porque saiu. Inclusive, existe muito erro aí, cara. Eu confesso que eu fico até triste. A pessoa, você dá onde você era? Eu era lá do tal lugar lá. Mas sai de lá. Eu lá, eu lá não sei o que, o pastor lá, não sei o que, é pastor. Não. Essa palavra apartar-se ali é separação em arrependimento. Essa palavra, o sentido original dela, o apartar-se, é separação em arrependimento. Não é porque você é melhor. Você está se arrependido daquilo que você saiu lá. Você estava lá dentro. O Senhor, por misericórdia, tirou você e etc e tal. Então você tem que olhar e ter compaixão daqueles que ficam aqui dentro. É mesmo que nem quando a pessoa é salva, né, que nós chamamos de converter-se, né? A pessoa quando é salva, ela sai, às vezes olha para trás, espera aí, mudando. Você estava lá também, você pensa que você é melhor do que. Então nós olhamos com misericórdia, sabe, as pessoas, porque nós estávamos lá. Isso é arrepender-se, na verdade, porque seria a mesma coisa. E aqui é o mesmo princípio, essa separação é em arrependimento. Reconhecendo que era toda aquela porcariada, você estava lá e às vezes está com você ainda. Vocês lembram de Lázaro, irmão de Marta e Maria? Quando ele morreu, o Senhor foi lá. O que o Senhor fez? O que o Senhor fez lá em João 11? O que ele fez? Lázaro estava morto na sepultura lá. Era uma rocha, né? Eles cavavam, né? O que o Senhor fez? Chorou? Certo. Então, eu digo assim, com respeito a Lázaro, o que ele fez? Ele deu um brado, assustou e pediu para desligar. Isso aí. Mas a primeira coisa, ele falou, tirar a pedra, né? Até a Marta falou, não, senhor, está fedendo, ele fede. Ele fedia mesmo. Esse é o homem. O senhor falou, tirar a pedra. Tirou a pedra. E ele falou, Lázaro, vem para fora. Ele não falou, vem para fora, senão saiu todo mundo, né? Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu. Do jeito que ele estava, então, quem falou aí? Do jeito que ele estava o Lázaro aí? Todo em volta, porque eles enfaixavam o morto, né? Não fizeram com o Senhor também. Irmãos, que jeito que ele saiu de lá, eu não sei. Se foi pulando, se foi flutuando, mas ele saiu de lá. Só que ele estava tudo provado. Quem que tinha que fazer com ele? Quem que tinha que fazer isso com ele? Os que estavam lá. Os discípulos. Eles ataram e deixaram. O Senhor milagrosamente tirou uma pessoa da aqui eu estou aplicando, tá, irmão? Aplicando aquela passagem, não estou falando para ele, mas estou aplicando isso aí. O Senhor milagrosamente tira da vida para a pessoa entender onde é que ela está, sai daqui e ela tem que ser, aqui ela tem que ser desenfaixada.
Certo? Aqui que vai acontecer isso. Para aqui. Então, irmãos, isso é muito cuidadoso daqueles que são de nós, né? Daqueles que nós, irmãos e irmãs, inclusive, responsáveis por essa verdade aqui, ó. Porque, infelizmente, as doutrinas querem invadir esse lugar. Amar a doutrina. Muitos irmãos e irmãs queridos que estão saindo. Não estou dizendo, irmãos, por favor, que tem que saber tudo. Tem que saber tudo para entrar aqui. Não é isso. Tem que se purificar dos erros e das doutrinas e apartar-se realmente, literalmente. Então, por isso que existem os irmãos que examinam, né? Vamos dizer assim. Mas o que são esses caras aí que a gente tem que ficar falando, pedir lugar à mesa, tem que pedir. E os irmãos vão analisar se vai falar sim ou não também. Por quê? Porque é responsável, porque você pode estar sujo e não sabe disso. A pessoa às vezes traz as doutrinas e tudo mais, está aqui, ó, mas está carregado, aí não tem uma mochila, né? Você sai do lugar, mas está com a mochila na costa ainda. Um monte de bobagem, né? Um monte de bobagem, carrega tudo. E os irmãos falam, aqui não. Você tem que se purificar dessas coisas. Então, isso aí, essa é a responsabilidade nossa, irmão. Não precisa. Eu sei que é duro, né? Dizendo assim, né? Eu sei que dá pena, né? Vamos falar. Mas é responsabilidade nossa. O respeito aqui não é nossa responsabilidade. O Senhor conhece que são seus. Mas aqui é a nossa responsabilidade, irmãos e irmãs. Todos nós somos responsáveis por guardar esse nome que está aqui. E o que preserva esse nome é a sã doutrina. É isso que é preservado aqui. Então, irmãos, em termos de responsabilidade, nós somos responsáveis sim, se nós vamos receber alguém em comunhão. Ou seja, nós devemos tomar cuidado de não deixar fora quem deve estar dentro e tomar cuidado de deixar dentro quem deve estar fora. Esse é o ponto, essa é a nossa responsabilidade. Então, esses versículos aí, ó, só chamando a atenção nesse sentido. A porta que sai aqui não é a mesma porta aqui. Tem essa pessoa. Como é que fala? Ler mais uma vez, já deu o nosso olhar, mais uma vez no versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Certo, verdade. Lê uma outra versão, quem estava com uma outra versão aí? Meu. Como é que fala, irmão? Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, repete. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, certo, essa é a palavra. A si mesmo se purificar. Por que isso? Porque eu não vou fazer isso por você e nem vou fazer por mim. A pessoa vai fazer por si mesma. Aquele que a si mesmo se purificar. É ele que vai, ele com o Senhor vai fazer esse trabalho. Com a ajuda dos irmãos? Sim, com a ajuda dos irmãos que estão aqui, guiando, né? Guiando essa pessoa para que ele esteja aqui, ó. Porque a nossa alegria é que os irmãos estejam conosco. Então, mas é ele que vai fazer. E aí ele vai ter a compreensão dele diante do Senhor dessas verdades tão preciosas. Certinho, mano? Eu estava para o nosso horário ali, né? Bom, se possível, amanhã, quando voltar, a gente continua a fazer a live, quem sabe algumas perguntas, né, se tiver alguma coisa. Pode ser? Tá bom? Agora acho que vai ficar, a pergunta agora vai ficar meio tarde, né? Bom, agora a gente vai. Tem alguma pergunta? Oi? O quê? Eu não estou, é que você que está falando aí, nossa, que nem sabe nem o que está falando. alguém tem alguma pergunta? É muito essa Se alguém tem alguma pergunta? Ô, irmão, eu tenho uma pergunta. Na realidade, não exatamente minha. Na sua primeira fala, você disse
tem algumas religiões que falam que a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Sim. Eu sei qual que é a religião, né? Eu era dela. E quando você vai falar com os membros e falando, eles dizem, para defender esse ponto de doutrina, eles falam que é porque na Bíblia tem a fala do diabo, tem a fala, por exemplo, de Faraó. Como separar essas falas do contexto da Bíblia? Não, mas é a Bíblia, irmão. Eu estou falando, tudo é a palavra de Deus. É quando a gente fala a palavra de Deus, é pensando que Deus está falando. Não é isso. Deus escreveu o livro, que é a palavra de Deus, com todos esses contextos, para que nós aprendamos como é que eu sei que o diabo fala desse jeito, faz assim, faz assim. Como é que eu vou saber isso se não está escrito na minha Bíblia? Você está entendendo? Tudo é palavra de Deus. Não é porque é a palavra de Deus, vai interessante. A pergunta do irmão é verdade, por isso que esse é o grande erro, né? A palavra de Deus é todo esse contexto, como nós acabamos de ler, no qual Deus usou situações, usou pessoas, eventos para nosso ensino. Tudo é a palavra de Deus? Sim, é a palavra de Deus. Não é porque ele está falando que o diabo falou tal coisa, tal, que aquilo não é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Contando o que o diabo falou, que fez, sei lá, qualquer coisa, de Faraó, né? Tudo é a palavra de Deus. Não é verdade? Por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho interessante. Quando os judeus, quando Pilatos crucificou o Senhor, Pilatos, para gozar a cara dos judeus, foi ele que mandou escrever em cima do título do Senhor lá, colocou a sua condenação. Este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Os judeus ficaram queimados, né? Nossa, foram lá pedir para ele, não escreve assim não, fala que ele que disse. Pilatos falou, o que eu escrevi. Olha que maravilhoso isso. Olha, Pilatos, aquela gozação, mas era uma preciosa verdade. Ainda que aquela mula estivesse falando aquilo, era preciosa verdade, irmãos, que o rei dos judeus estava morrendo ali e que todas as bases das bênçãos para Israel existem e existirão, que vai acontecer no milênio, porque esse homem ali morreu na cruz. Olha que maravilhoso isso aí. Então você está entendendo? Aí ele falou, nossa, é Pilatos. Não, é Deus. Deus contando para nós que esse profano Pilatos escreveu, mas era uma grande e preciosa verdade. Irmão, tem um fato interessante de toda essa sua explicação. O pessoal que sai da grande casa e entra no corredor da purificação, ali que vai ser abrido. Porque tem uma turma e não vai querer deixar entrar do outro lado. Por isso, inclusive, isso que você falou dos irmãos orientados, porque quando a pessoa sai, então ele encontra, você entendeu, uma horda, assim, uma equipe pode dizer que é uma coisa maligna. Não, aquilo ali é isso e aquilo, e vai criando confusão. Por isso que muitas às vezes sentem muita dificuldade de entrar do outro lado, entendeu? Porque a luta é muito grande. Eu digo isso porque eu saí dessa grande casa. Certo. E quando você sai, você encontra gente para, não, isso não é assim não, isso aí é tudo, entendeu? Mas a luta que tem, a gente com ajuda, né? Inclusive os irmãos, ajuda o Senhor, claro, né? A gente está só citando um fato, porque esse corredor aí, dessa travessia, ele é difícil. Sim, é um exercício, purificação. É difícil, ele não é fácil não. Sim. Agora, há casos diferentes, né? Porque, por exemplo, no lugar que eu fiquei, muitos anos, eu já desde o começo eu vi que aquilo estava tudo errado. Mas eu não conseguia sair por causa de prisão de família, entendeu? Até que o senhor permitiu lá um monte de coisas que eu acabei saindo. Aí sim, aí quando chegou o tempo que eu vi a verdade, aí as coisas mudaram. Né?
Mas essa luta sempre tem. Tem muitas pessoas que podem dificuldade. Com certeza, o inimigo vai usar, né? São vasos, né? Esse corredor aí, ele é Mas necessário, né? sabe? Necessário. Isso é muito importante, necessário esse corredor aí. Ele falou que saiu da grande casa, mas a gente saiu da E, apartou-se, nada grande caso. Esse sair que ele falou usando no sentido de passar por essa porta. Ela estava falando que se apartou corretamente. Quem está no 22 ali, que pode ser um auxílio para o 21, essa responsabilidade de ser um auxílio para trazer para o 22 deve ser acompanhada de um verdadeiro 22, né? Porque se quem está no 22 ainda está gostando do 19 e 20, não vai ajudar quem está no corredor. Porque tem gente no 22. Eu já quero continuar. É o filme. Mas, irmão, o que tiver no 22, ainda gostando de 21, então ainda não foi purificado. Mas está deixando ele entrar. Aí entrou. Aí vai errado no 22. Então, essa é a nossa responsabilidade, mesmo para aqueles que já estão aqui dentro. E daí começa a se tornar, sabe o quê? Má doutrina. Irmãos sustentando certas ideias que estão aqui, ó. Isso é uma verdade, nós toma muito cuidado, porque, sabe um exemplo prático para nós? Então, Ela perguntou se o que está no 21 pode ir no almoço de comunhão no 22. Eu falei, não pode não. Não ainda. Falei, não pode não. Uma verdade prática. Bom, amanhã a gente vai falar outra coisa. Como é que chama você? Como é que você chama? Não, eu sei como é que você chama? Eliane, perdão, Eliane, esqueci seu nome, tá? Então amanhã nós vamos falar alguma coisa, um outro contexto, para desenvolver um pouquinho melhor essa parte. Tá? Se o senhor pergunta, você pode continuar amanhã. Tá? Depois a gente vai ver isso aí. A sua resposta vai ser, eu acho que vai ser respondida. Eu quis dizer assim, às vezes quando a pessoa acabou de conhecer, ela está no meio. Tá, então. Isso, Tá. então nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Com respeito a essa questão aqui. Lembra quando Moisés, vocês já leram aqui, quando Moisés, o arraial ficou contaminado, o que Moisés fez? Saiu da arraial. Oi? Saiu da arraial, fez a tenda fora. Pegou a tenda dele e montou aonde? Fora. Só isso? Longe não. Como? Longe não. Longe. Fora e longe. Então é isso aí que você está falando. Tem muitos irmãos que se apartaram, mas não foram longe. Gosta. Entendeu? Então você vê irmãos aí, irmãs também, tá? Não quero tirar a responsabilidade das irmãs, me perdoe. Fica escutando. Ai, seu pastor fulano, ai, que homem maravilhoso. Gente, que é isso, gente? Ai, o pastor lá, que deu uma bênção, gosto muito. Ai, sabe aquele Ojano, não sei das quantas lá, que não sei o quê? Ai, ele prega lá, não sei. Meu Deus, você está onde? Você está aqui ou você está aqui? Porque fica comendo daqui, sabe? Isso chama-se comer, gente. Nós estamos nos alimentando. Nós estamos nos alimentando. Aqui se alimenta de boa doutrina, que é chamada a sã doutrina. Aqui se alimenta dessa coisa que se chama contaminação. Porque a contaminação, por isso que eu falei, não é só quem sair daqui. A contaminação, ela vem junto, ela não é só física. A pessoa quer apartou do vaso, então, oxe, beleza. É espiritual, que é o pior que existe. A pior coisa que existe é a contaminação daquilo. É duro, irmão, porque às vezes você está falando, eu estou falando o A, e o irmão está falando o A, só que o A dele não é o meu A. Olha que difícil que é isso? Não estou dizendo que é o seu caso, meu irmão.
Usando como exemplo. Às vezes você está falando algo. Por exemplo, vocês já viram muito isso aí, sobre certeza de salvação. Né? Você encontrando com o irmão, então, irmão, o senhor morreu por ter certeza da salvação. Nossa, você tem certeza de salvação? Ou eu tenho, sim. Então lá. Daí você começa a conversar, ele tem certeza que ele está firme. Eu estou firme, tenho certeza da minha salvação, estou firme. É isso a nossa certeza de salvação? Isso não. Então os dois estão falando de certeza de salvação. Só que o lado dele não se humana. Então e assim vai, sabe? E assim vai. Então tem que sair, irmão, para longe, sabe? Então você começa a ouvir coisas, começa a misturar. Poxa, eu estou dizendo isso, irmão, também, porque tem pessoas. É duro, mas eu vou ter que falar. Tem irmãos aí dentro do nosso reunidos ao nome do Senhor, falando cada bobagem aqui, por favor, viu? Nossa, rapaz, que terrível. E pensa que é mestre. Eu não estou depreciando nada, eu estou falando coisas daqui, ó. E sabe, ele fala, os irmãos não entendem. Nós não entendemos. E não estou dizendo nós como mestre, não estou os irmãos mais velhos aí eles não entendem. O que não entendem aqui? Isso aqui eu não quero entender, não. Isso vai longe, não quero nem saber como é que funciona isso aí. Então, irmãos, é muito sério isso aqui, ó. Purificar, sabe? Sair, deixar virar literalmente as costas para isso aqui e deixar longe, sabe? Para ficar aqui, ó. Não esquece tudo isso aí. Você não saiu de lá? O que você está querendo comer outra vez? Parece o povo de Israel que saiu do Egito e ficou lá. Bom, é isso aí. Certinho? Tô bravo não. Mas com o poder da graça, a gente depois vai escrever um lanchinho, um enxabucho rapidamente. E aí poderia aproveitar, se o irmão quiser e permitir, alguma pergunta durante o lanche. Deixa eu boca cheia. Quando o irmão terminar de lanchar. Então vamos dar graça. Alguém quer da casa, por favor? Pode ser? Deus, nosso eterno Pai, levando a Ti, Senhor, o nosso agradecimento, por esse aprendizado, o qual somos dado nesta noite, e qual também está colocado dentro do nosso coração. Somos agradecidos por essa palavra, esses conselhos, esse ensinamento, fortaleça todos os nossos corações, para que possamos dar os passos mais firmes na Tua presença. Possamos cada vez mais aprender de Ti, Senhor, para que possamos olhar e mostrar a luz do Senhor Jesus Cristo, que está explanado nas nossas testas, e assim que o mundo possa ver que o Senhor tem nos dado esta graça, tem nos dado esta excelência de ensinamento nesta noite, e assim que possamos ajudar aqueles que também, porventura, estão neste corredor com dificuldade, e que possam conhecer verdadeiramente a Tua verdade, e assim retribua cada um que aqui está, com a Tua misericórdia por esse comparecimento. Aqueles que não puderam vir também, que o Senhor possa estender a Tua ajuda, a Tua mão ajudadora, e também, Senhor, que possamos ter uma noite em paz, e também possamos também, neste lanche, nos alegar mais uma vez diante da Tua presença. E assim, depositamos aos Teus pés essa oração de agradecimento, no precioso nome do Senhor Jesus, bendito para todos sempre. Amém. Amém.